Irmãos, às vezes quando Deus quer falar alguma coisa para nós, ele usa de vários estudos, de vários meios, né? E um dos versículos que nós citamos no nosso estudo agora dos varões, na passagem que nosso irmão Daniel pegou para nós lermos, está lá em Mateus 24, o versículo 12. Ele não fazia nem parte aqui, não estava anotado na minha mensagem, embora seja exatamente sobre isso que nós vamos falar. Mateus 24, 12. Ele diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vou pedir ao nosso irmão Amarildo que nos leve a Deus em oração. Amém. Irmãos, nós meditamos agora, mais cedo, entre os varões, nesse capítulo 24, justamente com a intenção de falar um pouquinho sobre o que tem acontecido no mundo, né? Nessa última semana, com guerra e todos os acontecimentos ruins, né, que tem tido lá em Israel, a faixa de Gaza. Mas na verdade não foi nem no estudo agora, né? A mensagem já estava preparada, mas eu já ia falar a respeito disso também. Servir como introdução da nossa meditação. Já na quarta-feira, o nosso irmão Bruno, né, tinha feito um pedido de oração com relação a isso, aos acontecimentos lá em Israel. É algo que certamente mexe com o cristão. E ele deve mexer, de fato, né? Porque nós sabemos que Israel, apesar de todos os males e todos os seus pecados cometidos que nós vemos por aí, sabemos que é o povo de Deus. Mesmo em meio a essas coisas acontecendo, nós vemos pecados deles, né? E, por exemplo, aonde eles estão confiando para defender as suas fronteiras, né? A confiança deles não está em Deus. A confiança deles está no sistema de inteligência israelense, no seu domo de ferro, assim chamado, seu sistema antimísseis que protege, que guarda eles. Eles confiam extremamente nisso. Mas com acontecimentos desse tipo, nós vemos que não importa o quanto nós pensemos e tentemos nos prever onde pode dar errado, como podemos ser atacados, sempre tem algo que nós não pensamos. Nós somos falhos. Nós não conseguimos nos defender, nos livrar de todos os perigos que nos rodeiam. Nós precisamos estar 100% confiados em Deus. Mas em meio a situações assim de guerra, e por todas as coisas que nós estamos vendo acontecer no mundo nos últimos tempos, nos remete à falta de empatia das pessoas. Inclusive foi o termo que o nosso irmão usou no pedido de oração dele na quarta-feira. E eu fiquei pensando realmente nisso. A falta de empatia é um grande mal
nos nossos tempos. Essa falta de empatia com os outros, né? Nós, muitas vezes, pensamos simplesmente em nós mesmos. O ser humano, ele se torna cada vez mais egoísta. É isso que nós vemos quando nós olhamos para o mundo. Quando nós olhamos para Israel nessa guerra, por acaso eles estão lutando para fazer prevalecer a palavra de Deus? É isso que eles estão tentando fazer, atacando agora a faixa de Gaza? Vamos fazer a vontade de Deus. Não é. Eles querem conquistar. Eles querem mostrar quem é que manda. Demonstrar o poder. Mostrar que eles são melhores do que os outros. E nós vemos guerras acontecendo por aí, mundo afora. E nós podemos dizer que nunca é por uma causa justa. A Rússia tenta invadir a Ucrânia. Por quê? Financeiro. Motivos egoístas. Alegam que antes o território era deles, eles querem de volta. A gente não pode se iludir e achar que uma guerra pode ser uma guerra humana, é por alguma coisa boa. É sempre por um egoísmo de uma pessoa, né? Segunda Guerra Mundial foi por conta disso. Primeira Guerra Mundial foi por conta disso. Todas as guerras que nós vemos historicamente são por conta disso. Não só isso, a gente vê também uma falta de empatia em outros acontecimentos. Nós vemos cada vez mais psicopatas agindo por aí. São pessoas que não conseguem ter sentimento para com o próximo. Existem algumas explicações de cientistas a respeito do cérebro, de como isso funciona e por que da pessoa ter uma falta de empatia pelos outros. E que por isso ele é um psicopata. Mas a grande verdade, nós podemos entender que é por falta de Deus na vida daquela pessoa. São pessoas que falta a compreensão da palavra de Deus, com toda certeza. Uma pessoa que não consegue sentir, se colocar no lugar do próximo, ela não tem uma compreensão verdadeira do Evangelho. Não completa. Mas nós vemos o egoísmo e essa falta de empatia crescendo em nosso meio, muito por causa da nossa sociedade, né? O jeito em que nós vivemos hoje em dia. Ele fala aqui no versículo 12 que nós lemos que por se multiplicar a iniquidade, pelo muito pecado do ser humano, o amor esfria. E é o que nós temos visto no nosso mundo. Hoje em dia as pessoas pouco se relacionam uma com a outra. A gente já nem conversa com pessoas de verdade. Hoje em dia você tem alguma dúvida, você não busca um professor, você busca um sistema de computador que tem todas as respostas. Você não pergunta para o seu pai, para sua mãe nada, você pergunta para o Google. Você quer conversar, você quer ter amizade, você tem uma amizade virtual, né? Hoje em dia tá aí as pessoas, em vez de fazer amigos de verdade, ela faz o quê? Entra aí numa transmissão de um streamer e ali ela tem uma amizade com aquela pessoa. Ela acha que aquela pessoa está falando com ela, que ela está tendo uma interação. Ela não tem uma interação de verdade. Ela não tem uma conversa, aquela pessoa não sabe quem ela é. Não pode ajudar ela em nada. E assim a nossa sociedade vai cada vez mais esfriando
e se esquecendo das pessoas. É fácil você brincar de matar o próximo, como nós temos visto acontecer em escolas. Porque aquela pessoa não está nem aí para o próximo. E cada vez mais a gente vê essas coisas acontecerem no nosso mundo. Outra prova de falta de empatia com os outros e de se colocar no ter amor ao próximo verdadeiramente é em relação aos animais. Eu essa semana adotei um cachorro, né? Estamos aí com um novo ser na nossa casa. Mas a gente até brinca a respeito, né? Mas de uma coisa muito séria que acontece na nossa sociedade hoje em dia. As pessoas tratarem um animal como gente. Eu gosto muito do meu animal. Eu trato ele bem. Eu brinco, eu saio pra passear. Mas ele não é gente. Ele não é um ser humano. Ele não vai pro céu. E as pessoas tratam o cachorro como um bebê. Né? Até brinquei lá em casa, né? Fico brincando de chamar. Falo pro meu pai e minha mãe que eles são... Ah, o netinho. É brincadeira, tá, irmão? Você não vai achar que eu tô falando sério. Um animal jamais substitui uma criança. Jamais. Mas isso tem sido comum, né? Nós vemos, e de verdade, você falar para uma pessoa que aquele animal não é o bebê dele, hoje em dia isso dá processo. Isso dá briga, né? Outro dia estávamos lá, eu e a Thaís no shopping, passeando. E a gente andando no shopping, uma pessoa com um carrinho de bebê, aqueles de gêmeos. Olha que legal, né? Passeando com gêmeos, que bonito, né? É legal ver aqueles carrinhos com gêmeos. Não era 2 cachorrinhos dentro. Gente. E é comum isso. Hoje em dia você quer ganhar dinheiro, venda coisa de pet. Vende mais do que de criança. Mas por que isso acontece? Porque para aquela pessoa o cachorro é um bebê. Ela põe no mesmo patamar. Porque ela não tem amor ao próximo. Uma pessoa que tem empatia pelo outro, ela olha o outro lado. Por que você ama o bebê? Por que você amaria o seu filho? Se você não tem empatia, se você não se coloca no lugar do outro, vamos olhar. Eu saio para passear com o meu cachorro, eu levo ele para brincar, eu limpo a sujeira dele, eu dou comida, eu levo ele no médico, eu ponho ele para dormir, eu compro o brinquedo para ele. Não é o que você faz com o bebê? Você faz com o bebê? Basicamente é isso. Só que eu estou olhando o meu lado, o que eu faço. Nós devemos amar um bebê não pelo aquilo que eu faço por ele, e sim pelo que ele é. Aquele bebê é um ser humano. E um cachorro jamais vai ser um ser humano. Vão passar os anos, aquele bebê vai crescendo, vira uma pessoinha, pode se converter, pode estar aqui tocando, pode estar pregando o evangelho para o próximo, coisa que nós vemos acontecer, podem estar casando daqui a pouco. Isso é o que acontece com um bebê. Você ama ele por conta disso, porque ele vai crescendo e fazendo essas coisas. Vão passar os anos e o cachorro vai continuar sendo cachorro. Você pode adestrar ele para ele fazer uma coisinha ou outra, mas ele não muda. Por quê? Ele não vai conhecer a palavra de Deus. Então a gente não pode cogitar colocar um cachorro no lugar de um bebê. Só que quando a pessoa é egoísta, ela só vê o lado dela. Se ela não pode ter uma criança, ela vai ter um cachorro e falar que é o bebê dela e ponto final. Para ela, basta. Não importa o que o outro vai dar para ela.
e sim o que ela faz. Mas a Bíblia ela é muito clara com relação a isso. Porque quando nós vemos lá na criação do mundo, em Gênesis 1, lá no versículo 26, ele cria o homem e diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O cachorro está incluído aqui, tá? Esses animais. São classificações de animais que se tinha no Antigo Testamento. Não vai ter aqui os caninos. Não tem. Mas todos os animais estão aqui enquadrados segundo a classificação da época. Então, quando se fala de animais, a Bíblia diz que o homem domina sobre ele. Já quando ele fala do ser humano, nós podemos lembrar de várias passagens. Uma delas está lá em Provérbios 22. Provérbios 22, versículo 6, diz: Educa a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Educa. Educar não é dominar sobre ele. Olha como são diferentes as coisas. Não haja com um animal da mesma forma que você haja com um ser humano. Ainda com relação a relação com outros seres humanos, nós temos o mandamento. Está lá em Mateus 22, 39. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia não manda a gente amar o animal como a nós mesmos. Mas ele manda nós amarmos ao próximo, ao ser humano, como a nós mesmos. Há uma distinção muito clara. Embora seja de responsabilidade do ser humano ele cuidar dos animais, da natureza, como nós vimos ali na criação do mundo, Deus colocando Adão para cuidar do jardim do Éden, ele não diz para você ter um amor àqueles animais da mesma forma que você tem pelo ser humano. E além de traçar isso muito distinto, você amar um animal e você amar um ser humano e um animal de formas diferentes, você tratar de forma diferente, a Bíblia trata outra relação como muito diferente: o amor a Deus. Lá mesmo em Mateus 22, 37, ele diz assim, versículo 37, e Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Então, é outro amor.
Olha como esse amor, ele é diferente. Nós temos que dominar sobre os animais, sobre os bens, sobre as coisas. Mas nós temos que amar da mesma forma em que nós nos amamos, amar ao próximo. Mas acima ainda nós devemos amar a Deus, acima de todas as coisas, com tudo o que nós temos e com todas as nossas forças. Deixando claro como Deus é superior ao nosso próximo e como é superior a nós mesmos. Mas isso não é o natural do ser humano. O ser humano nós vemos cada vez mais amando o quê? Aos objetos, aos animais, que é basicamente um objeto também dele, e amando a si mesmo. Esse amor a si mesmo é que causa esses males que nós vemos no mundo, essas guerras, esse egoísmo, tudo que as pessoas têm. Mas isso não é de agora que nós temos. Se a gente volta lá em Gênesis 3, Gênesis 3, versículo 1 ao versículo 7, ele fala: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eva não caiu na tentação por fome. Ela não estava passando fome. Estava bem alimentada. Ela tinha absolutamente todo o resto para comer. Ela não caiu no pecado por curiosidade. Eu queria saber qual é o sabor dessa daí. Né? Poxa, por que será que eu não posso? Eu posso todos os outros, essa daí deve ser gostosa, hein? E foi lá. Não. Ela caiu no pecado no momento em que ela achou que ela poderia ser igual a Deus. Ela não se colocou no lugar dela. Ela não estava satisfeita com aquilo que Deus tinha dado para ela. Ela não amou Deus acima dela mesma. Ela se amou mais do que a Deus nesse momento. Se ela tivesse colocado Deus acima de todas as coisas, ela não tinha o porquê dar ouvidos à serpente. Ela não tinha o porquê buscar saber o bem e o mal. Ela poderia dizer: eu não preciso. Deus já sabe e disse que eu não posso fazer isso que é ruim para mim. Mas não foi isso que ela fez. Ela buscou alcançar o poder. Porque o ser humano, ele não se contenta em estar debaixo de nada, de autoridades. Ele quer ser superior. Essa é a natureza do ser humano. Nós sempre estamos em busca de outras formas de nos dizer o que é certo e o que é errado, para que a gente possa achar aquilo que nos convém.
Eva parece que estava ali só esperando alguém dar algum motivo para ela cair no pecado, né? E muitas vezes nós somos assim também. Nós, em vez de darmos ouvidos à palavra de Deus, colocar Ele acima de todas as coisas, nós colocamos a nós mesmos. Nós sempre nos achamos astutos ou procuramos astúcia em outras pessoas para nos dizer o que fazer, em vez de buscar na palavra de Deus. Tivemos essa semana o casamento dos nossos irmãos. Eu posso falar para eles o que eu acho que vocês têm que ou não fazer no seu casamento. Ó, eu acho, Kevin, que você tem que tratar a Liane assim, para não deixar ela folgar, porque se acostumar, ela vai montar em cima de você, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mulher fica mandona no lar. Eu tô falando o que eu acho que você tem que agir. Tá certo? Tá errado? Se o irmão quiser, ele vai dar ouvidos ao que eu disse, se for conveniente a ele. Mas a gente sabe onde tem a verdade de como deve agir no lar. Está na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz como nós devemos agir. Em todas as situações da nossa vida, a Bíblia tem a melhor resposta para nós. Ela tem orientação. Não se deixe levar por palpites dos outros, se ela não for um palpite bíblico. O ser humano, ele gosta muito de agir como se ele fosse o centro das coisas. O que nós chamamos de egocentrismo. Nós debatemos muito se capitalismo é certo ou errado, socialismo é certo ou errado. Irmãos, normalmente as nossas opiniões a respeito dessas coisas vão dizer a respeito de nós mesmos. Normalmente a gente vai dar uma resposta voltada ao que nós queremos. Não, socialismo é o correto. Por quê? Porque eu quero ter a mesma coisa que os outros têm. Eu quero. Capitalismo é melhor. Por quê? Porque eu tenho um melhor questão poder aquisitivo e eu quero ter a coisa melhor. Todas as respostas normalmente políticas vão ser baseadas nisso. No que nós temos. No que eu quero. O que eu acho melhor. Né? Nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos, de não colocar como certo e errado aquilo que nos convém. Né? O que é certo? Feijão embaixo ou em cima do arroz? Do lado? Meio termo, tá fugindo da resposta, irmão. Às vezes nós queremos julgar a pessoa que faz o diferente do nosso. Falo, não, eu coloco feijão em cima, o feijão, o certo é em cima. Depende se para o outro é melhor. A verdade é que muitas vezes nós queremos defender o nosso ponto de vista a qualquer custo. E nós caçamos um meio científico, um meio qualquer que justifique a nossa resposta e valide como verdade absoluta. Eva buscou algo que validasse o pecado dela. Ela tentou colocar como algo que deveria ser feito. E muitas vezes nós agimos assim. Nós também vemos que o mundo, ele sempre quer nos dizer que nós temos que ser superiores aos outros, superior às coisas. Você precisa comprar o melhor. Você precisa do último iPhone que foi lançado.
Porque a sua foto não pode ser inferior à do seu amigo. É isso que a sociedade te ensina. Mulher, você precisa ganhar mais do que o homem na empresa. Você vai a uma festa de casamento, você tem que ser a pessoa mais bonita daquele casamento. Você tem que chamar atenção, você tem que ser o centro. É isso que a sociedade te ensina, não é? Que nós temos que ser o centro das coisas. Que nós precisamos ser os mais espertos. Né? O orgulho brasileiro, dar golpe nos outros. Mostrar que ele é o espertalhão. Ou muitas vezes nós caímos no pecado de achar que eu devo ser o mais amado pelas pessoas. Se alguém estiver dando mais atenção para o outro, está errado. Eu tenho que ser o mais amado de todos. Mas a palavra de Deus nos diz o contrário. Lá em Marcos, capítulo 9, Marcos 9, 33. Aqui nós vemos que essa questão de egoísmo não é algo exclusivo de descrentes. Nós estamos vendo aqui servos de Deus estavam acompanhando o Cristo o tempo todo lá. E olha a que ponto eles chegam, né? E chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E, lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e, tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Os discípulos estavam ali disputando quem era o melhorzão. E isso não foge de nós, irmãos. A gente pode estar discutindo aqui quem canta melhor na hora do hino. Vamos ver quem faz uma voz mais bonita aqui, ó. Eu vou tirar uma segunda voz aqui que vai chamar a atenção de todo mundo, hein? Estou tocando um instrumento, vou fazer aqui agora um dedilhado, um efeito aqui, vou ser o bonzão, hein? Ou vou pregar, vou chamar a atenção aqui, sou a pessoa que fala mais bonito na igreja. Com certeza não. Talvez o que mais faz dormir. Muitas vezes a gente começa a disputar. Não, deixa eu chegar lá no púlpito e demonstrar que eu sou o maior conhecedor de coisas. Vamos lá, vou começar a folhar a Bíblia, caçar aquelas passagens que eu duvido que os irmãos já leram. E eu vou mostrar que eu sei o que ela quer dizer. O crente ele pode cair nisso, nesse pecado. E era mais ou menos isso o que esses servos de Deus estavam fazendo aqui. Eles estavam lá na presença de Jesus e eles estavam disputando entre eles quem era o maior. E Deus, Jesus ali,
deu uma resposta forte para eles, né? Meio que colocando eles no lugar deles, mostrando que eles não deveriam estar disputando quem era o maior, quem tinha uma posição maior, né? Eles estavam acostumados a ver lá na a parte religiosa de Israel o glamour do sumo sacerdote. O sacerdote, ele tem uma vestimenta diferente. Talvez eles estavam imaginando ali que alguém deles ia ser algo do tipo. Que alguém teria um glamour a mais. Que deveria ter um destaque maior. E Deus diz para eles, Jesus diz para eles ali que não era com isso que eles deveriam estar preocupados. Eles deveriam estar pensando justamente ao contrário. E quem ia estar servindo? Quem ia estar recebendo aquela criança? Naquela sociedade, com certeza, a criança não era tão valorizada assim, né? Que nem nos nossos tempos, a gente vê uma criancinha, a gente trata de uma forma diferente, né? A sociedade ali, você passava a ter algum valor quando você passava dos 30, que você era alguma pessoa de respeito. Até ali, você não tinha voz para nada, mal e mal podia se dirigir a algumas pessoas, né? Mas Jesus ensina aqueles homens a importância de serem humildes e buscar servir. O egoísmo é algo destruidor na vida de uma pessoa, porque ele tira o lugar devido de Deus na sua vida. Aqui em Marcos mesmo, capítulo 10, versículo 17, nós vemos isso acontecendo, de 17 a 22. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele respondeu. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e toma tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Olha o propósito que esse homem tinha. Ele chegou lá atrás de Cristo. E quem ele colocou no centro da conversa? Ele mesmo. Ele perguntou: O que eu farei para eu ter a vida eterna? Ele não perguntou: Cristo, como eu posso te adorar? Como eu posso te servir? O que eu tenho que fazer? Não, ele estava interessado na vida eterna para ele. Quando ele foi questionado sobre as coisas que ele fazia, ele disse: Eu faço essas coisas. Mas quando Jesus disse para ele abrir mão de coisas dele, ele saiu pesaroso. Porque ele não podia abrir mão das coisas dele para servir a Deus. O egoísmo nos afasta de Deus. Muitas vezes é difícil para uma pessoa se converter a Deus, porque ela não quer abrir mão das coisas dela, de jeito nenhum. Por isso que Cristo diz ainda aqui que é difícil entrar um rico nos céus. O egocentrismo também, além de nos afastar de Deus,
ele pode fazer com que eu ache que eu sirvo a Deus. Lá em Lucas, capítulo 18, Lucas 18, de 9 a 14. Ele diz: E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam aos outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aquele fariseu, ele achava que ele estava servindo a Deus, porque ele se colocava no centro. Toda a oração dele foi: porque eu faço isso, eu não sou dessa forma, eu possuo, eu sou assim. Se você tentar achar justificativa para a sua salvação em si mesmo, você não vai encontrar uma justificação. Se você acha que você está servindo Deus da maneira correta, porque você olha para suas obras, você se acha um crente verdadeiro, olhando o que você faz, você está fazendo isso errado. Você deve saber que você é um cristão verdadeiro pela obra de Deus na sua vida. Como nós vemos aqui esse publicano, né? Ele via pedindo a misericórdia de Deus para com ele. Ele queria que Deus agisse na vida dele e não mostrando as obras que ele tinha para fazer. Isso que o fariseu fez é um egocentrismo. Ele se colocou no centro da questão e esqueceu de Deus em tudo isso. O egocentrismo também pode fazer com que um verdadeiro crente sirva a Deus pelo motivo errado. Lá em Mateus 10, perdão, é isso mesmo, Mateus, não, Marcos 10. Marcos 10, 35. Diz assim: E aproximaram-se dele Tiago e João, dele Jesus, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Conceda-nos
que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Irmãos, Tiago e João estavam ali com Jesus e, em vez de estarem servindo a Deus simplesmente se humilhando a Cristo e fazendo ali o que ele pedia, eles estavam servindo a Deus e achando que eles poderiam ganhar alguma recompensa por isso. Algum lugar de destaque. Colocar ali, ó, um de cada lado, né? Para tirar a foto. Bonitão ali. Eles estavam fazendo ali pelo motivo errado. A descrição que o Evangelho nos dá, nós vemos que eles tiveram uma compreensão verdadeira, né, do Evangelho. Mas às vezes o verdadeiro crente parece que pode escapar a marcha. Ele se perde em seus pecados muitas vezes. E aqui foi o que eles fizeram. Eles se colocaram no centro da questão. Eles deixaram de se preocupar em como Deus, como Cristo seria adorado no céu, e eles queriam fazer parte disso, estar ali no lugar de honra ao lado de Cristo. Nós não devemos servir a Deus pensando no que Ele pode nos dar, e sim porque Ele é digno de ser servido. Agora sim, em Mateus 14, versículo 22, ele vai nos mostrar aqui que um egocentrismo faz com que um crente duvide de Deus. Um verdadeiro crente. E diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigia da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? A grande questão era: Pedro estava vendo Jesus andando sobre a água, então ele sabia que era possível. Ele sabia que Jesus era Deus. Ele tinha todo o poder. Ele pediu para poder ter a honra de andar sobre o mar junto com Jesus. E Jesus falou: Pode vir. E ele foi. Mas em algum momento, Pedro deixou de pensar no poder de Jesus, no que ele estava fazendo, e começou a sentir medo, porque ele sabia que ele não podia andar por cima das águas. Ele tirou Deus do centro, e ele achou que de alguma forma poderia depender dele andar sobre as águas. Nós devemos tomar muito cuidado em nossas vidas
para não achar que as nossas obras ou que nós mesmos podemos fazer alguma coisa para nossa salvação. Porque nós não podemos. O egocentrismo não traz salvação para o crente. Como diz lá em Efésios, né, que a salvação não é pelas obras, que a salvação é pela graça. Lá, né, Efésios capítulo 2, também é passagem usada hoje pela manhã. Efésios 2, vou pegar só o versículo 8 a 10, né? Essa passagem nosso irmão já trouxe, já citou no seu estudo. Mas ele diz, porque pela graça sois salvos. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Não tente colocar as suas obras no meio da salvação. Todo o processo de salvação, ele é um dom de Deus. É Deus que nos permite, é Deus que nos capacita, é Deus que age em nossos corações. Não se glorie, não seja egoísta. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Não tente se colocar no mesmo patamar que Jesus. Nós estamos estudando lá em Hebreus, né? A diferença de um sacerdote para o sumo sacerdote, para Jesus Cristo. E que nós fomos preparados para andar nas obras, não no glamour, não na pose, não na ostentação, como é pregado no mundo aí fora, que nós temos que ostentar, né? Sempre de uma forma ou de outra, a cultura está nos dizendo que nós temos que ostentar de alguma forma, né? Já foi ostentar com um dente de ouro, já foi ostentar com correntes grandes e valiosas, já foi ostentar com joias, ostentar com alguma coroa, ostentar com propriedades, ostentar com um carro. Existem várias formas de nós ostentarmos, de tentarmos mostrar que nós somos algo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina a sermos humildes e de buscarmos servir a Deus com tudo que nós temos. Amém? Meditação que tinha trazido para hoje. Os irmãos têm a palavra a trazer. Nós não temos o pastor, né? Nós nunca sabemos como terminar a mensagem quando o pastor não está. Se algum irmão tiver alguma correção, normalmente nós deixamos, né? O pastor, de repente, se eu falei alguma coisa errada, me corrige. Dou liberdade aos irmãos de, irmão, você deu uma escapadinha aqui, hein? Se tiverem alguma coisa, podem falar aqui ou falar em off depois, tá bom? Alguma palavra dos irmãos? Não. Vamos cantar um hino? Encerrar?